Fala galera do Radar das Seleções, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje iremos trazer um vídeo sobre a nossa queridíssima seleção da Copa do Mundo de 2010, o país sede, a África do Sul, mais conhecida como os Bafanas Bafanas, que fizeram história, né, a sediar a primeira Copa no continente africano em 2010 e agora fizeram mais história ainda também, classificando para a Copa do Mundo de 2026, a primeira vez via as eliminatórias. Nesse vídeo iremos abordar sobre a evolução do futebol no país, como a liga se estruturou, o que melhorou e também como isso contribuiu na seleção para que ela pudesse fazer uma boas eliminatórias da Copa e se qualificar a primeira vez via eliminatória para a Copa do Mundo. Bom, agora vamos falar um pouco do estilo do futebol sul-africano, que é chamado lá como Mizanzibol. O Mizanzi é um termo que eles usam para chamar a África do Sul de forma carinhosa. Então, nesse Mizanzibol, eles enfatizam três valores centrais, que é o Ubuntu, o Tsamaya e o Pakati, o Pakati. E que desses três valores, o Ubuntu é o espírito coletivo, né? O Tsamaya é a habilidade, o drible, o Pakati é a disciplina tática. Então, isso juntando, eles precisavam buscar nesses valores melhorar algumas coisas, trazer alguém para a seleção que também compactuasse com esses valores e conseguisse ver esses valores no futebol da África do Sul, resgatar, né, essa identidade no futebol da África do Sul, porque a África do Sul estava num limbo, né? Ela estava ali meio perdida, ela não ia bem nas eliminatórias, ela não ia bem na Copa das Nações Africanas, então ela precisava de um resgate. Então teve algumas intervenções, né, da Premier Soccer League do país, que com investidores, com aumento de receitas, com patrocínios, com melhores prêmios, criou um ecossistema mais favorável, mais financeiro, que isso deu a força para os clubes também poderem revelar mais jogadores, inclusive com regras na liga que ali precisa ter número de tantos jogadores sub-23 participando dos jogos. Então tudo isso gerou um ambiente favorável a revelar mais jogadores e com isso, nessas três características que eu falei do Mizanzibol, ter essa identidade de novo para a seleção sul-africana. Então, resgatando isso, tem todo um significado cultural, né, desse futebol, que eles falam que reflete a resistência ao apartheid pós-94, né? Então, culturalmente, o futebol sul-africano tem um ritmo próprio, expressivo, coletivo. Para os sul-africanos é mais do que um entretenimento, é uma extensão da própria nação. Então, tudo isso eles precisavam juntar, organizar, buscar esse resgate, fazendo isso, procurando um técnico, procurando uma comissão que conseguisse trazer essa cara de volta para a África do Sul e jogar com essas raízes únicas e trazer a cultura de volta e tudo isso gera esse sucesso da África do Sul nessas últimas eliminatórias, né? Então, pensando nesse sucesso, né, pensando em tudo isso que eu comentei, dessas mudanças no futebol africano, a gente teve também essa questão da mudança da comissão técnica. Então, após fracassos nas eliminatórias anteriores e na Copa das Nações Africanas anteriores, a Federação da África do Sul ela pensa em trocar de técnico e ela não sabe muito bem quem escolher ali, fica um tempo pensando, só que aí surge o nome de Hugo Bross. O Hugo Bross que foi um ex-jogador belga ali que atuou como defensor, ele ganhou títulos nacionalmente, ali jogando pelo Bruges, pelo Anderlecht, e ele começa a virar técnico logo depois que se aposenta. Também tem passagem de destaques como técnico, ganhando alguns títulos pelo Bruges e pelo Anderlecht. E quando ele está mais experiência ali, um pouco mais velho, ele assume a seleção de Camarões em 2017, né? E ele faz um belo trabalho, ele ganha as eliminatórias ele ganha a Copa das Nações Africanas com a seleção de Camarões, mas ele não fica na seleção de Camarões por problemas de discordância com a federação, né, local. Então acontece alguns problemas ali com a federação e ele não acaba ficando na seleção. E aí ele fica um pouco no limbo ali, passa por um outro clube rapidamente, mas aí em 2021 a África do Sul, depois, como eu comentei, dos dois fracassos, contrata ele, né, contata ele pelas algumas características dele, né, achando que ele vai fazer parte dessa evolução do futebol sul-africano. E
Ele chega já falando sobre a questão da preparação mental dos atletas, né? Ele toca muito nesse ponto, né? Os atletas têm que estar bem mentalmente para performar. Não adianta ele estar só bem taticamente, tecnicamente, mas não estar bem mentalmente para performar. Então ele traz essa filosofia, né, da questão da mentalidade do atleta, do mental do atleta, e ele fala também sobre uma construção de uma máquina bem lubrificada, né? Que é onde todos os setores têm que funcionar bem, né? Os setores eles têm que estar, a defesa tem que estar junto com o ataque, então tem que ter essa sintonia e não só parte dos jogadores também, como a comissão. Então a comissão também tem que estar com pensamentos alinhados, não pode estar ali um pensando numa coisa diferente do outro. Você pode ter opiniões é, opostas, mas dentro do modelo de jogo que ele prega, né? Então nisso tem o Helman, que é um ex-jogador da África do Sul, ali dos anos 90, que vem para ser um auxiliar técnico dele e que é um jogador um auxiliar que conhece muito o futebol local, então traz essa confiança no futebol local para o Hugo Bros, que somado à experiência dos craques que já estão na Europa, os jogadores de mais destaques da África do Sul, somando com os times como Orlando Pirates, como a Mamelodi Sundowns, que estão com bastante jogadores, né? Muitos jovens surgindo lá, que nem eu comentei sobre a evolução do futebol da África do Sul. E aí tem a questão também de um tratamento mais justo na seleção, né? O Lyle Foster, ele é afastado da última Copa das Nações Africanas por problemas psicológicos, né? E então o Hugo Broz ele conversa com ele, fala que vai ter a minutagem para ele voltar, que vai garantir estar na seleção. Então isso ajuda muito o jogador a ter confiança também, né? Ajuda muito ele a não entrar numa depressão maior, né, de não conseguir mais voltar a jogar bola. Então isso dá uma motivação maior pro jogador. Então indo agora para apresentar mais o estilo de jogo, né, de como o Hugo Bros fez na seleção da África do Sul, né? Então a gente tem aqui o modelo de jogo dele. Esse aqui é uma escalação contra o Lesotho, que a África do Sul venceu por 3-0 fora de casa nas eliminatórias. E então a gente tem essa estrutura aqui nesse 4-2-3-1. É uma estrutura que ele usa bastante, a formação base dele que ele usa para o time. E o estilo de jogo dele, né, é combinar não apenas uma estrutura só defensiva e pragmática, mas também com um futebol mais ofensivo, assim, um pouco mais rápido. Não tão direto, mas um pouco mais rápido, né? Então ele não vai ter aquela posse de bola tão para assim cozinhar o jogo ali, segurando tanto, mas é uma posse de bola que vai passando aqui de pé em pé para jogador, para ir tentando construir e chegar aqui na frente, né? Tentar fazer essa ligação com os jogadores da frente, né? Então não tem muitos passes curtos excessivos, né? Pô, tocou aqui para esse jogador, já vai tocar para o próximo, não vai acabar voltando muito para ele. Porém, algumas vezes contra seleções maiores, né, que ele até comentou sobre não ter esse medo de jogar contra seleções maiores, né, de enfrentar de igual para igual seleções maiores. Ele sofreu algumas críticas por acabar tendo esse jogo, os técnicos adversários comentaram como um jogo covarde, né, de acabar ficar tocando essa bola aqui e já tá com o resultado às vezes ali, então ou o adversário vai ter que subir, vai ter que ser atraído por ele, né? Então ele teve essa questão. Numa fase de construção, os laterais podem subir aqui, né? No caso aqui eu vou mostrar o lado esquerdo, lado direito, né, de vocês aí. Então aqui no lado direito, né, o lateral direito aqui, nessa fase de construção, ele sobe, né, formando aqui o lateral esquerdo, ele desce aqui, o zagueiro da direita ele vai para a esquerda, o zagueiro da direita vira o central e o lateral esquerdo vira o terceiro homem aqui, formando essa linha de três, e aqui formando o que ele gosta de fazer muito, né, um 3-4-2-1, que é uma forma que ele faz para também ter essa ligação com o ataque na construção, mas caso tenha um pós-perda, não ficar tão exposto o time, porque você vai ter quatro jogadores no meio campo, né? Então se perder essa bola já tem uma rápida recomposição já do lateral voltando, dos zagueiros voltando, então já tem toda essa questão desse sistema, né, esse pós-perda, esse jeito de ele jogar um jeito pragmático defensivo, mas que também não tenha toques desnecessários, os jogadores se aproximam mais, né, apesar de, como eu comentei, das críticas
sobre gastar muito tempo, de jogar de uma forma covarde, mas com esse sistema ele conseguiu um bom resultado na Copa das Nações Africanas de 2023, que foi a penúltima essa. Eles ficaram em terceiro lugar, então a mídia acabou abraçando um pouco mais, e agora com a classificação da Copa do Mundo também a mídia já começou até a elencar como um dos melhores técnicos da história da África do Sul, né? Então toda a desconfiança que tinha foi passando e foi caindo um pouco. A África do Sul vai ter o grupo A, né, da Copa, ela vai enfrentar o México na estreia. É a mesma estreia da Copa do Mundo de 2010, né, um replay dessa estreia. Depois vai ter a Coreia e depois tem a classificada da Europa D, que é República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte, né? Então é um grupo assim, não é um grupo muito difícil, né? Mas também não é um grupo fácil, é um grupo embolado para a seleção da África do Sul. Mas com esse estilo deles jogarem, ainda mais classificando os terceiros melhores colocados, eles podem fazer um bom jogo, arrancar algum empate, uma vitória também e de repente conseguir classificar para o mata-mata pela primeira vez numa Copa do Mundo e fazer mais história ainda, né? Então, voltando aqui na questão do modelo de jogo, só para relembrar, né? A questão da construção com o sistema dinâmico que muda, tem a questão que eu comentei da máquina bem lubrificada que faz os jogadores também, assim, ele tem que corrigir todos os setores, né? Ele não quer um setor que esteja sobrecarregado, um setor que esteja falhando, por isso mesmo que ele pensa na questão do pós-perda também, como uma seleção que vai tocar a bola, aí vai acabar tendo adversário e vai fazer transições, inevitavelmente você vai acabar perdendo a bola, né? Você vai acabar errando muitos passes, porque se você forçar um passe na frente e errar, se você não tiver bem defendido para esse pós-perda, você vai gerar uma transição do adversário e vai acabar gerando gols do adversário. E ele conseguiu na eliminatória fazer isso, uma seleção muito bem defensiva e que marcou muitos gols, né? Então, ele teve alguns recordes com esse sistema que, como eu falei, colocaram ele num patamar muito grande na África do Sul. Então, galera, vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo da África do Sul. Espero que vocês gostem, curtem, compartilhem, deixem nos comentários. Iremos fazer mais vídeos de seleções até a Copa do Mundo. Então, não deixe de acompanhar o canal. Valeu, pessoal!